para encerrar o mês de março, o mês das mulheres, o Conexão OAB de hoje traz um tema referente a isso, os direitos da mulher. A nossa convidada é a Silvana Pradella, advogada que atua na área criminal, na área de família e também é membro do Conselho de Políticas Públicas para as Mulheres aqui de Botucatu. Silvana, obrigada por vir até a Câmara conversar sobre esse assunto que tem tudo a ver com esse mês e com esse momento, né? Eu agradeço a oportunidade, espero esclarecer algumas dúvidas e me coloco à disposição também. Legal. Vamos falar um pouquinho, antes da gente entrar nas questões atuais, trazer um histórico dessa questão dos direitos das mulheres, né? Porque hoje as mulheres já tomam como naturais alguns direitos e às vezes a gente esquece, né, que eles são bem recentes. Por exemplo, o direito ao voto feminino no Brasil não fez 100 anos, ele é da década de 30. Até a década de 60, por exemplo, também a mulher precisava pedir autorização do marido para trabalhar. Então, direitos que a gente já considera natural, há pouco tempo atrás as mulheres não tinham, né? Então, você vê que essa luta feminina é algo dos nossos tempos ou ela foi vindo em ondas? Como que aconteceu? Ela é muito recente, conforme você disse. As mulheres lutavam muito e isso começa das nossas antecedentes, porque até então tudo não era permitido. Elas tinham que pedir autorização para pais, maridos, e a função delas era específica, dona de casa. E em 1932, através de um decreto de Getúlio Vargas, que foi estabelecido o direito ao voto e foi consolidado com a Constituição de 1934. E foi aí que teve a primeira mulher eleita como deputada. Então, nós vemos que muita luta houve para essa conquista. Uhum. E você conseguiria destacar, existem alguns fatos, né, alguns pontos históricos importantes nessa luta dos direitos das mulheres? Sim, sem dúvida. O voto, primeiramente, foi a questão do estudo, porque as mulheres elas não tinham direito de sair das suas casas para estudarem. Então, o conhecimento que tinha era específico dentro de casa, através de, muitas vezes, alguns livros, né? E a partir de determinado momento, elas começaram a estudar, daí tiveram direito ao voto. Posteriormente, com essa conquista, a conquista foi se ampliando. Daí elas tiveram a conotação de ver o direito que elas tinham de não ficar especificamente ligada a um marido que muitas vezes era arbitrário, autoritário, e daí houve um momento da libertação em questão do divórcio. Tudo bem que o divórcio durante muito tempo e muitas vezes até nos dias de hoje, ele é boicotado, porque tem muitas famílias que dizem, né, de acordo com o versículo bíblico, que até a morte os separe. Porém, o que acontece? Muitas mulheres são agredidas, existem muitos tipos de violência nos lares e muitas se calavam. Daí, depois disso, também teve a liberdade sexual, que foi o quê? Até então, as mulheres elas eram feitas para cuidar da casa e procriarem. Então, tem muitas mulheres antepassadas nossas que viveram quase que sua vida inteira períodos de gestação cuidando de filhos, gestação cuidando de filhos. Daí, com a vinda do contraceptivo, o que aconteceu? Elas começaram a se disciplinar no que elas queriam. E a partir daí, o trabalho e as lutas sindicais. A saída da casa, do ambiente doméstico para o espaço público, Exato. né? Essa liberdade, ela foi uma conquista para se dizer, eu existo. Eu não estou só limitada ao âmbito doméstico, a cuidar da casa, dos filhos, comida, roupa lavada, casa limpa. Então, elas se ampliaram, elas disseram, olha, eu estou aqui, eu existo. E nesse pouco tempo, né, vamos dizer 100 anos ou nem isso, muita coisa mudou, né? Mas hoje as mulheres também querem outras mudanças. Enfim, quais seriam as grandes pendências, né, as grandes lutas das mulheres no Brasil e no mundo hoje?
ainda continua sendo esse encargo do lar. Porque é uma responsabilidade de ambos os cônjuges, só que normalmente sobrecai sobre a mulher. O homem não deixa de trabalhar para ficar cuidando dos filhos, e a mulher muitas vezes sim. E em outros casos também, a limitação, porque ainda existe o preconceito. Em determinados âmbitos de trabalho ainda existe, mesmo sendo a mulher capacitada, existe essa impossibilidade de alcançar locais e cargos que elas têm condições de exercer. Essas seriam as grandes lutas, na sua opinião? Eu creio que sim. E também de ver aplicada a lei, porque a lei é muito bonita, mas na aplicação ela deixa muito a desejar. Então vamos falar um pouco de luta e de leis também, né? Porque uma das maneiras de reforçar os direitos das mulheres é por meio de políticas públicas e legislação, né? Leis. Vamos falar então de alguns pontos recentes. Temos, por exemplo, na questão da violência, a Lei Maria da Penha e a tipificação do feminicídio como crime hediondo. Foram importantes, foram marcos importantes. Como você vê isso e outras legislações, né? Sim, o Conselho Nacional de Políticas Públicas para as Mulheres, né, na defesa, deu embasamento, né, para as mulheres começarem a lutar pelos seus direitos, e a lei existe desde a Constituição Federal, que determina que todos são iguais. Mas, é o que eu falei, na prática não é considerado dessa forma. A Lei Maria da Penha, ela foi um marco, mas o que acontece? Maria da Penha teve que lutar e ir até buscar de forma ampla em locais internacionais para poder ver aplicada essa lei. E agora, atualmente em 2015, foi agravada a questão da morte das mulheres por violência, né? Em questão de âmbito doméstico, em questão de relacionamentos, e que tem essa agravante de ser considerada hedionda. Mas assim, ainda continua sendo a Maria da Penha a lei de maior aplicabilidade. Só que também, como eu falei, ela deveria ter essa aplicabilidade, mas normalmente não se tem, porque muitas mulheres buscam através de boletins de ocorrência, um respaldo, uma proteção, e muitas vezes elas não conseguem. E muitas vezes também, devido à falta de efetivo policial e até nos órgãos públicos, existe a dificuldade. Tanto é que, há dias atrás, uma vizinha viu uma mulher sendo agredida pelo seu esposo, pedindo socorro, e foi ligado mais de 5 vezes. Como não tinha-se viatura disponível, ela acabou sendo alvejada pelo seu companheiro, que matou. E numa não aqui em Botucatu? Não foi aqui em Botucatu. E o que acontece? Numa dessa ela ficou à mercê do agressor. Então, o maior problema não é a questão da lei, é a questão de colocar essa lei na prática. Exatamente. Né? E o que acontece? O Estado, muitas vezes na questão financeira, ele não amplia condições para que se tenha um efetivo policial, tanto no âmbito civil, militar, municipal, em todos os segmentos. Não se tem. Nós vemos nas delegacias, hoje em dia, que muitos funcionários estão se aposentando. Só que o Estado não está repondo. Então, está existindo um déficit muito grande. Então, muitas vezes a pessoa vai a uma delegacia, mas muitas vezes o efetivo de funcionários é muito pouco. Temos a Delegacia da Mulher, mas também existe um efetivo muito menor limitado do que necessitaria. Essa questão da Delegacia da Mulher é uma demanda forte hoje em dia, né? Isso.
E agora falando um pouco ainda nessa questão da segurança, né? Você poderia dar exemplos de outras leis que reforçam o direito por segurança da mulher? A gente tem aqui em Botucatu, a exemplo de outras cidades, por exemplo, a parada segura dos ônibus. Esses tempos mesmo saiu uma notícia que a OAB não vai conceder o registro, né, de advogado isso, a quem tiver histórico de agressão. Então parece que é pouco, mas pode fazer diferença? Faz diferença, porque automaticamente os homens vão começar a analisar as suas atitudes e ver o que ele está fazendo, qual é o reflexo que vai ter. Então nós temos a Constituição Federal, os tratados internacionais, temos a Convenção Interamericana, a Convenção de Belém do Pará, que ela visa punir, prevenir e erradicar a violência. As leis específicas, que é a Lei Maria da Penha e a do feminicídio. Uhum. E assim, aqui em Botucatu nós temos também a Patrulha Maria da Penha, que dá uma garantia da mulher saber que na região onde ela está, ela pode avocar essa possibilidade da patrulha estar preservando os direitos dela. É verdade, bem lembrado. Agora vamos passar para a questão do mercado de trabalho, mudando da segurança, um direito por segurança, pelo direito da mulher poder trabalhar, né? E uma questão é a igualdade salarial, que entre homem e mulher deveria ser assegurada, mas muitas vezes não ocorre na prática, como você já citou, né? Então, quais as dificuldades para essa igualdade salarial ser efetiva, acontecer de verdade? Que políticas públicas favorecem ou não que isso aconteça mesmo? A CLT, ela garante alguns direitos, só que na aplicação, conforme eu já disse, fica muito distante do que se necessita. Porque a Constituição diz que todos são iguais. Só que na hora da contratação existe uma distinção muito grande. Eles não veem a mulher como um ser humano, eles conotam que é uma pessoa limitada. Normalmente é assim que se faz. Mesmo ela sendo capaz, mesmo ela tendo conhecimento, sempre se limita. Então, eu acredito assim, que primeiramente tem que se olhar a pessoa como capaz, como que vai desenvolver a tua função e não o gênero. E normalmente é o gênero que é analisado. E existem limitações porque muitas vezes uma mulher, para ela trabalhar, ela precisaria ter um respaldo para deixar seus filhos, porque o marido, é como eu disse, a responsabilidade sobrecai sobre a mulher, não sobre o marido. Então, tem muitas mulheres que conseguem empregos em empresas em períodos noturnos, que seria um ganho a mais, porém não teriam uma creche. Então, eu acredito... São empecilhos. São empecilhos, existem muitos empecilhos. Outra coisa também, a CLT, ela determina que não pode existir o requisito de exigir que a pessoa faça um exame pré-admissional para verificar a gravidez ou não. Mas muitas vezes as mulheres acabam fazendo porque elas necessitam do emprego. Então elas se submetem a isso. Posteriormente, estão trabalhando. Se porventura sobrevém uma gravidez, elas vão ter o direito da licença maternidade. Porém, muitas delas, no retorno, são dispensadas. Perderam a estabilidade e acabam sendo dispensadas. E por que isso acontece? Qual é a visão do empregador? Você tem uma ideia do que seria? A visão do empregador. Uma mulher que tem filhos, ela muitas vezes vai acabar cuidando dos seus filhos e faltando do trabalho. Então o rendimento vai ser menor. Se o filho está doente, automaticamente a preocupação é maior. A mulher teria uma preocupação maior do que a do homem. Por quê? A sobrecarga em cima dela em relação ao cuidado das crianças, dos filhos, é sempre da mulher.
E aí, outra questão também do mercado de trabalho, que vai mais a fundo, também é a questão das lideranças nas empresas, né? Porque a própria ONU, Organização das Nações Unidas, bate na tecla sobre o empoderamento feminino nas corporações, que tenha maior representatividade nas lideranças femininas no mercado de trabalho, que ainda é majoritariamente ocupado, esses cargos, por homens, né? Então, como que o Brasil se vê nesse quadro? Ele segue essa tendência? Ainda é difícil a mulher chegar em postos de liderança? O que está sendo feito em relação a isso? Em 2010, durante a Assembleia Geral da ONU, criou princípios de empoderamento das mulheres. Mas o que acontece? Esses princípios seriam a igualdade de gênero, tratamento igualitário para ambos os sexos, garantir a saúde, capacitação e desenvolvimento profissional, seria o apoio ao empreendedorismo e medir, documentar e publicar tudo o que está sendo feito. Só que tudo isso é de forma limitada. Porque, conforme eu disse, a limitação existe em relação às contratações, em relação à mulher ser considerada ainda um sexo frágil. Então, existem políticas batalhando por isso? Existem. Mas existe a limitação, porque sempre chega naquele patamar, mulher é limitada. E como que faz para mudar isso, será, não? Existe a necessidade de se abrir o leque para as mulheres demonstrarem sua capacidade. Então, a representatividade no âmbito de política da mulher é irrisória. Muitas mulheres são colocadas como candidatas, porém o que acontece? São denominadas as laranjas, simplesmente para alcançar o limite. Para preencher a cota exigida. Exatamente. Né? Então eu acho que tem que ter, começar na cultura, porque a cultura ainda existe uma cultura machista que determina que o homem é o cabeça. Só que esse cabeça deveria ser o quê? A pessoa que dá incentivo à outra para crescer junto. E normalmente é muito raro nós vermos isso, principalmente no relacionamento homem e mulher casal. Sempre existe ainda aquele machismo. Eu mando, eu sou... Tem que ganhar mais? Eu que ganho mais. E normalmente o homem ganha mais realmente. E empregos em categorias iguais. Porém, aquela origem patriarcal que diz assim, que a mulher não é capaz, continua ainda. Então, nós precisávamos fazer o quê? Mudar essa cultura patriarcal. Que houvesse mais respeito entre as pessoas. E muitas vezes, até nós vemos assim, em questão de empregos, uma mulher branca e uma mulher negra. Existe uma discriminação. Muitas vezes se verifica a mulher negra como incapaz, porque quando as mulheres alcançaram o direito a trabalho, a se empenhar fora do lar, automaticamente precisava de alguém para cuidar dos afazeres domésticos. E numa dessa, automaticamente foram colocadas as mulheres negras. Por quê? Limitavam ainda, as mulheres brancas são limitadas, as negras estavam mais limitadas ainda. É até o que às vezes alguns estudos mostram, as hierarquias dos privilégios, né? E a mulher negra realmente tem muito mais dificuldade, muito mais empecilhos para atingir e conseguir outros patamares das outras mulheres e em comparação aos homens, então nem se fala, né? E antes da gente entrar na questão das mulheres na política, que você já citou, e também a cultura, vamos só listar para ficar bem claro, né? Com quais direitos a mulher trabalhadora conta no Brasil? A gente sabe que tem a licença maternidade, por exemplo, né? Que mais? Tem alguma coisa que a mulher trabalhadora pode contar de direito, que está na lei, na CLT, nos contratos de trabalho? Ela tem a estabilidade, né? E ela tem que reivindicar os mesmos cargos que os homens, porque elas são capazes.
Então, começa com a luta e continua com a luta. Então, a luta é constante. A lei está para ser aplicada, mas nós temos que exigir, já que não existe aplicação. Tá certo, exigir os direitos, né? Então vamos falar das mulheres na política, né? Principalmente na questão da representatividade. Esse ano, né, 2019, que entraram novos deputados no Congresso, somente 10% dos deputados eleitos para esse ano foram mulheres. Então ainda é pouco, né? 10% ainda, mesmo comparando com o cenário mundial, o Brasil está aquém. O que se tem feito no sentido de melhorar a representatividade política das mulheres? Foi lançada a Agenda 50-50, que visa o quê? Uma igualdade. Para que os homens e mulheres tenham as mesmas condições e também a abertura para se candidatarem e poderem ser eleitas. E também, em relação a tempo de propaganda eleitoral, ampliar essa propaganda para que as mulheres possam ter um tempo maior para estar explanando seus projetos, para que as pessoas tenham conhecimento. Porque, normalmente, as propagandas eleitorais, o homem tem um espaço muito maior, limitando a mulher. E muitas vezes, conforme eu te disse, né, as mulheres elas acabam se limitando e muitas não lutam pelos seus direitos. Já tem a dificuldade, né? Então teria que realmente batalhar. Exatamente. Então, vamos falar agora, para encerrar um pouco, né? Porque a gente falou das políticas públicas, da Lei Maria da Penha, das delegacias das mulheres, direitos garantidos no papel, em relação ao mercado de trabalho, essa questão da representatividade. A questão, acho que mais delicada que passa por tudo isso é a cultura, né? A cultura como maneira de viver, enxergar o mundo. Então, eu vou citar alguns dados. Segundo o IBGE, em pesquisa de 2017, as mulheres brasileiras ainda gastam o dobro do tempo dos homens em serviço doméstico, que foi o que você falou no começo, né? No estudo do IBOPE, também de 2017, 99% dos entrevistados afirmaram vivenciar machismo no seu dia a dia. Isso, 99% entre homens e mulheres, independente, né? E aí a gente tem várias discussões hoje em dia tidas como polêmicas, como a legalização do aborto, educação sobre gênero, padrões de comportamento, estéticos, né, que se impõe ainda à mulher, enfim, né? São questões culturais e que refletem na maneira que se vive e se enxerga a mulher. Então, tudo isso tem a ver com os direitos, acaba refletindo nos direitos da mulher, essa maneira que a gente vive o mundo, enxerga a mulher, reflete nos direitos dela? Sim, porque conforme já conversamos, né, e falamos anteriormente, a nossa cultura é patriarcal. Então, já foi inserido que a mulher tem que cuidar dos filhos, casa, e agora, com o passar do tempo, que elas estão alcançando o direito de trabalhar fora, o que tem que ser inserido? Na cultura atual, o respeito, a igualdade e que as pessoas vejam o outro como se vê. Eu tenho que respeitar você, independente do teu sexo, independente das suas opções sexuais, políticas, religiosas. O respeito tem que ser base de tudo e muitas vezes não é. Então tem que começar na cultura. As escolas, de repente, ter um outro, inserir nas escolas um outro comportamento, que independe do sexo da pessoa, é um ser humano, que tem vontades, tem fragilidades, são suscetíveis a erros e acertos também. E aí, para terminar mesmo, né, para você, quais os grandes desafios para as mulheres hoje e como elas podem se ajudar para conquistar, como você falou, né, mais respeito, mais espaço, enfim, mais direitos, se for o caso, ou garantir que os direitos que já existem sejam respeitados. Então, como que as mulheres podem se ajudar
para lutar pelo que se quer, o que se deseja, pelas lutas de hoje, né? Muitas vezes as pessoas acham que o feminismo é sair, tirar roupa, reivindicar, gritar, espernear. Eu vejo assim, que nós temos que alcançar os nossos lugares, tanto em todos os âmbitos, política, religião, sociedade. De que forma? Mostrando a capacidade. Então, o empoderamento o que é? É você se unir a outra mulher para reivindicar esses direitos. É a sororidade, que é o quê? Eu ver em você a minha fragilidade também, porque somos falhas, somos frágeis, somos sensíveis, e por isso que existe a necessidade de uma mudança nas políticas públicas, nos ambientes onde se busca um respaldo, nas delegacias de mulher, que haja um preparo específico, porque muitas vezes a mulher que sofreu uma violência, seja física, seja moral, seja até financeira, que tem muitos homens que impõem a questão financeira, elas deveriam ser atendidas por pessoas que tivessem passado por um aprendizado, uma capacitação, porque nesse momento existe uma sensibilidade. A mulher que está sofrendo uma violência, ela além de estar sensível, muitas vezes ela pode entrar numa depressão profunda, se anular e muitas vezes chegar a se suicidar. Então que nós possamos estar reivindicando e unindo, porque sozinha somos apenas uma. E unidas, nós não queremos reivindicar coisas absurdas. Não, nós queremos reivindicar direitos. E que sejamos olhadas, independente de sexo, capazes. Muito obrigada, Silvana, por essa mensagem final, também pela entrevista, né? Esse é o Conexão OAB, que encerrou o mês de março das mulheres, falando dos direitos das mulheres. Você confere esse conteúdo na TV Câmara, canal 61.3, ou no nosso canal do YouTube. A gente se vê na nossa programação e até mais.